Leis absurdas, as normas mais estranhas do Brasil. Você sabia que, em 1940, um decreto-lei do então presidente Getúlio Vargas proibia mulheres de jogarem futebol? Esta foi uma forma de o governo responder a cartas endereçadas ao próprio poder público reclamando da participação do público feminino em atividades esportivas consideradas coisas de homem. Tal lei foi revogada apenas em 1979, quando as ligas de futebol feminino puderem ser criadas. A seguir, você confere outras leis que não fazem o menor sentido, mas que, em algum momento, entraram em vigor. Acompanhe. No Brasil, comer melancia, formigueiro em casa, salvem o português, nada de minissaia. Comer melancia, é proibido comer melancia. Em 1984, a melancia foi proibida em Rio Claro, cidade do interior de São Paulo. Isso porque existia a suspeita de que a fruta transmitia doença como febre amarela e tifo. A boa notícia é que a lei caiu por terra quando foi descoberto que a suposição em que embasava-se tratava de um mito. 2. Formigueiro em casa. É proibido ter formigueiro em casa. Se a polícia descobrisse que você possuía um formigueiro em casa no ano de 1965, você teria que pagar uma multa de 2,5% sobre o valor de um salário mínimo. O artigo 2 da Lei nº 967, de 25 de agosto de 1965, deixa claro, sempre que chegar ao conhecimento da Prefeitura, a existência de formigueiro, o fato será comprovado por fiscal municipal, que, se procedente, intimará o proprietário do imóvel a proceder à sua extinção. Tal lei também esteve em vigor na cidade de Rio Claro. 3. Salvem o português, uma lei que entrou em vigor em Porto Alegre, MG, em 1997. Multava em R$100 quem fizesse faixas e banners com erros gramaticais, e a multa subia para R$500, caso o erro fosse estampado em outdoor. Máscaras no carnaval. Proibido usar máscaras durante o carnaval, com o objetivo de prevenir a violência. A medida foi tomada pela Prefeitura de São Luís, no Maranhão, em 2009. De acordo com a portaria, o uso de máscaras, fantasias, ou adornos ou brincadeiras que não permitam a identificação das pessoas, ou atendem contra a moral ou o decoro da família, seria coibido pelos policiais. 5. Nada de minissaia. Proibido usar minissaia. Em 2007, as mulheres da cidade de Aparecida, interior de São Paulo, foram proibidas de usar minissaia. A lei do então prefeito José Luiz Rodrigues, apelidado de Zé Louquinho, foi encarada com revolta. 6. Aeroporto Paraete. O então prefeito da cidade de Barra do Garças, estado do Mato Grosso, aprovou em 1995 uma lei que delimitação uma área da cidade para a criação de um aeroporto interespacial. Porém, o Discoporto, como ficou conhecido o projeto, não saiu do papel. 7. Descontrole de natalidade. Preocupado com os baixos índices de natalidade em sua cidadezinha de 9.000 habitantes, o prefeito Elcio Belli, cidade de Bocaiúva do Sul, Paraná, proibiu a venda de camisinha e anticoncepcional. A medida foi tomada porque a prefeitura passou a receber menos verbas do governo federal por conta do encolhimento da população. Decreto Municipal 82 de 1997 gerou grande revolta e foi revogado 24 horas depois. 8. Preguiça ecológica. A Lei Federal de Crimes Ambientais que regula as punições para os crimes à natureza tem um agravante curioso: a pena aumenta caso o crime seja cometido aos domingos e feriados. A justificativa é que, por ter menos fiscais trabalhando nesses períodos, o governo elevou a pena para desestimular agressões ecológicas nas folgas da patrulha, segundo o artigo 53 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1988. Nos crimes previstos nesta seção, pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se, do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo, ou a modificação do regime climático. O crime é cometido no período de queda das sementes. No
no período de formação de vegetais, contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração, em época de seca ou inundação, durante a noite, em domingo ou feriado. 9. Zona livre de hipnose. Em 1961, o então presidente da República, Jânio Quadros, decretou a proibição de hipnose no Brasil. A regra se aplicava à exploração comercial dessa prática, que era comum na rádio e na transmissão vertical, em programa e comerciais, além de ser aplicada em shows com plateia. O decreto número 51.009, de 22 de julho de 1961, proibiu espetáculo ou número isolados de hipnotismo, letargia, de qualquer tipo ou forma, em clube, auditório, placos ou estúdios de rádio e de televisão. Contudo, o seu artigo 2 deixava claro: ficam excluídos da proibição de que trata o presente, decretou as demonstração de caráter puramente científico, sem foto de lucro, direto ou indireto, executadas por médicos, concurso especializado na matéria. Hoje, a hipnose faz parte de processo terapêutico e desde 1991 esse decreto não é mais válido. 10. Afronta aos noveleiros. Durante a ditadura militar, algumas leis foram promulgadas para tornar possível a manutenção do controle dos meios de comunicação. O ato institucional número 5 foi responsável pelo endurecimento da ditadura no Brasil e também proibiu que algumas produções culturais fossem veiculadas. Um deles foi a novela Roque Santeiro, que foi proibida em 1975 e veiculada em 1985. E o clássico do cinema Laranja Mecânica. 11. Estacionamento compulsório. A cidade de São Lourenço do Sul protagonizou um debate sobre uma lei contraditória. Com a criação do terminal turístico, em 2002, os visitantes que fossem até a cidade de ônibus, vans ou veículo semelhante eram obrigados a estacionar em local determinado e não poderiam permanecer dentro do veículo. 12. Se você já passou algum perrengue tentando ler a receita médica prescrita, vai gostar de saber o seguinte: Lei Municipal número 117 de junho de 2018 do Sorocaba, em São Paulo, determina que todos os profissionais de saúde devem preencher documentos, como receitas e atestado, de forma legível. Inclusive, isso deve ser divulgado em capazes nos estabelecimentos de saúde. O artigo 3 desta lei indica: todos os estabelecimentos de saúde, bem como os profissionais liberais que fazem prescrições de medicamentos, ficam obrigados a afixar placas informativo a respeito da presente lei, da seguinte forma: utilizar material antirreflexo, alocá-las em lugares visíveis aos pacientes, ter tamanho mínimo verde, tipografia com boa legibilidade, na cor branca, preenchendo toda a extensão da placa. 13. Mochileiro fora da lei. A Lei Ordinária número 5.292 de 2011, da cidade do Rio de Janeiro, prevê o jeito correto de portar uma mochila em elevadores, ônibus e outros locais, com grande quantidade de pessoas. Nesses espaços, é proibido utilizar a mochila nas costas. O correto seria na frente do corpo, para promover um ambiente mais adequado para todo. Quem descumprir pode pagar uma multa de até R$1.000. Cabe saber quem poderia fiscalizar um item tão corriqueiro como este. 14. Beba quietinho. A cidade de Porto Alegre também protagonizou uma discussão acalorada sobre uma decisão do Executivo. O Decreto Municipal número 212.234 de 2021 proíbe a venda de alimentos e bebidas em tele, entrega e por ambulantes para pessoas que estejam na via pública. O foco seria um bairro que possui vários barzinhos e moradores de classe média alta. Com isso, os estabelecimentos deveriam manter seus consumidores dentro de suas dependências. 15. Bom gosto padrão. Porto Alegre vai emplacar 2 menções nesta publicação. Você sabia que todas as edificações com área igual ou superior a 2.000 metros quadrados da cidade devem ter obras de artes à vista da população? E não vale qualquer manifestações artísticas
Isso é, garantido pela Lei 10.036 de 2006, que ainda obriga os proprietários a utilizarem uma lista específica de artista que possuem cadastro na prefeitura da cidade. 16. Lei paranormal. Muitos projetos de lei absurdas acabam caindo, porém, alguns deles ganham status de lei, após serem aprovadas em diversas instâncias. Esse é o caso de Lei 14.609 de 2021, do município de Ribeirão Preto. Com ela, o dia 14 de setembro passa a ter uma solenidade especial para os cidadãos, já que, nesse dia, é comemorado o Dia de Reconhecimento dos Ouvidores de Vozes. 17. Cancela Brasília Amarela. E por falar em dias especiais, comemorados pelas cidades e estados do país, é preciso mencionar que desde 2016, o estado de São Paulo comemora, no dia 20 de janeiro, Dia do Fusca. 18. Aporifobia. Esse termo se refere à aversão a pessoas pobres, e tem se tornado parte de discussões sobre as pessoas em situação de rua. Por isso, a Prefeitura de Porto União, Estado de Santa Catarina, entrou em um debate com a criação da Lei nº 473 de agosto de 2021, que proíbe a realização de qualquer ato ou atividade em semáforo e cruzamento de vias urbanas. Na cidade, é comum que se encontrem placas como esmola não, promove qualidade de vida. 19. Açúcar ou adoçante. A Lei 10.297 de 1999 do Estado de São Paulo é fonte de grande satisfação para o time do cafezinho sem açúcar. Esse porque ela garante que todo bar ou restaurante tenha um café amargo. Ou seja, além da opção adoçada, é preciso ter uma não adoçada. Pode parecer algo supérfluo, mas os diabéticos e pessoas com restrições a açúcar agradecem. O artigo 1 desta lei indica: fica obrigatório aos bares, restaurantes similares, no estado, ter à disposição do cliente o café amargo, deixando-lhe a opção do uso de adoçante ou açúcar, podendo o estabelecimento comercializá-lo nas duas maneiras. 20. Maço de respeito. Nosso vizinho chileno tinha a intenção de realizar a importação de cigarros do Brasil, mas uma lei, que inclusive virou debate no Congresso Nacional, vetou essa relação comercial pela padronização dos maços.